Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é psiquiatra, Dr. Felipe Batistella. Tudo bom, meu querido? Tudo bom, Ana? Tudo bom, Alex? Tudo Alegria bem? estar com Prazer. vocês aqui. Viu? Coisa boa você ter aceito o nosso convite. Querido, antes da gente começar, queria te fazer uma perguntinha. O que é chato para você? Uma coisa chata do dia a dia? O que me incomoda bastante é barulho, assim. Muitas pessoas conversando ao mesmo tempo e tal. Eu tenho, às vezes, uma tendência a um hiperfoco, assim, quem Você tá tem falando. uma sensibilidade Sim, mais sim. auditiva. Talvez porque eu seja músico, eu não sei. Então, Ah, porque você é músico também. muito barulho, assim, ao mesmo tempo. Então, vou te fazer uma pergunta. Barulho de mosquito te irrita? Meu Deus do céu. É de dar nos... Vamos lá, meu querido. Queria que você primeiro contasse pra gente um pouquinho da tua trajetória e por que escolher a psiquiatria e por que dentro da psiquiatria resolver fazer uma psiquiatria um pouco mais diferenciada, um pouco mais empática e um pouco mais natural. Muito bom, muito bom. Então, para quem não me conhece, já apresentaram, sou Felipe Batistella, esposo da Vanessa. Pensa numa mulher linda, maravilhosa. Pai do Matias, da Lauren e da Liz. Não vou falar que desde cedo, não. Eu tive, quando eu era mais novo, não que eu seja velho, tá? Uhum. Eu gostava muito de basquete e gostava muito de biologia, ciências na escola. Mas na minha cabeça eu ia virar jogador de basquete, não a cabeça, né? Aí um dia meu pai me perguntou assim, ô filho, e ele me apoiava, mas você já pensou se você se machuca? E às vezes num treino mais pesado, um joelho, o que você vai fazer depois? Vai que é uma lesão. Não que o pai tá... Sim, ele criou uma possibilidade. Falei, nossa pai, é verdade. Ele, já que você gosta tanto, por que você já não estuda, vai para uma universidade que às vezes tem as duas coisas e tal? O que você faria? Eu falei, eu gosto de psicologia e de medicina. Mas psicologia como? Eu falei, gosto de entender o comportamento humano, as reações e tal. Mas sei lá, eu gosto bastante de biologia, de ciências, isso. Sempre gostou de criança. E às vezes era ainda... alguns da família tiravam sarro, olha lá o crianção. Eu falava, eu prefiro elas que são verdadeiras, não precisa mostrar nada. Eu me divertia. Aí o pessoal associava, então você vai ser pediatra. Eu falei, tá. Mas aí o dilema do vestibular, algumas frustrações, até passar, ter que lidar com decepções, com expectativas de todo mundo que acabei frustrando, vamos dizer assim, né? E daí eu tive que fazer um mergulho mesmo no porquê daquilo, de conseguir não lidar com a desaprovação na realidade. Então tive um momento de vale muito grande na época do vestibular, onde no final ninguém meio que acreditava que eu ia passar. Mas graças a Deus mudei muitos jeitos de estudar, de aprender. E nesse negócio de tentar aprender de um jeito diferente, coisas que eu não gostava, eu fui desenvolvendo uma habilidade de falar. Não sou de família abastada, assim, não era. Aí quando eu passei na faculdade, eu precisei fazer uma rendinha extra. Para poder bancar o custo, Isso. né, de livro, Exato, de alimentação. Aí na época eu lembro que eu comprei uma estufa de salgados. Falei assim, eu vou vender num cursinho. Jura? Exato. Uhum. Falei, mas como é que eu vou fazer isso estudando medicina? Falei, eu compro a estufa, daí eu fui atrás de uns lugares, passei em várias padarias, e daí fui pegando o número, consegui achar o número de umas pessoas que faziam e entregava para mim. Só que eu falei pro cursinho, vocês não querem que eu dou aula de reforço pros alunos também? Eles... Dá tempo, falei, a gente dá um jeito e tal. Mas no cursinho ou na faculdade? No cursinho. Ah, foi antes, Isso. então. Você antes de entrar pra faculdade... Não, você já começou perdão. a- Não, eu entrei Isso. e no primeiro ano daí eu... Ah, você foi dar... Você voltou lá Tá. pro Um cursinho cursinho. pra Para dar as oferecer aulas e oferecer suporte. os salgadinhos. Exato. Tá. Aí eles toparam, tá bom, né? Era um pouquinho que eu ia pagar para mim também, mas foi muito, muito nobre. Só que daí depois de lá eu achei um cursinho, uma escola, na verdade, de reforço para alunos das escolas particulares que não conseguiam ir bem. No vestibular. Não, em qualquer série. Ah, tá. Você... Aí eu percebo que era caminho de Deus, porque daí eu entrava numa sala, o Alex estava lá na 7ª série, a Ana no 3º colegial, o Joãozinho no 2º,
Então eu tinha que... eles falaram, mas que matéria que você dá aula? Eu falei, que vocês quiserem. Estudei tanto para passar no vestibular. Eu tenho necessidade, eu não tenho escolha. E daí, assim, a minha mente foi sendo treinada para achar formas diferentes de explicar coisas difíceis de diferentes matérias para áreas diferentes. Que legal. Então eu estava numa mesa assim, eu ensinava um pouquinho, você fazia o exercício e tal. E quando eu entrei na faculdade, eu fiquei frustrado, porque eu percebi que a maior parte dos professores se escondia no currículo quilométrico, eram dinossauros acadêmicos praticamente, né? Só que na hora de explicar era muito difícil. Não conseguia passar o conteúdo. Era muito difícil. A hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, se eu aprender a explicar de um jeito que as pessoas entendem, eu já vou fazer diferença na vida de muitos. E tudo isso foi concomitante ali no cursinho e tal. E aí, conforme passou a faculdade, eu falei, quer saber, eu vou treinar com meus colegas agora. Então, as coisas difíceis da medicina, geralmente, eu falo, o pessoal, você fez resumo? Eu falei, vamos estudar? E daí... Você começou a se especializar em falar fácil coisas complexas. Exato. Sem perder, vamos dizer assim, a validade científica, o conteúdo daquilo. Porque, assim, o bom humor não implica em ausência de seriedade. Tem muita gente que acha que sim. E o fato de eu falar, talvez, aqui com vocês uma palavra mais simples, eu entendo que não desmerece aquilo que eu sei. Pelo contrário, eu acho que valoriza mais, porque torna o conhecimento mais acessível a muito mais pessoas. Aí eu fiquei num dilema pós-faculdade, que eu gostava da área acadêmica também, mas aí meu pai faleceu bem no meio da graduação, uma tragédia terrível. E daí eu percebi que eu não poderia, até poderia, mas seria um pouco ingrato da minha parte sair da faculdade e já ir direto para a residência, porque minha mãe e minha irmã cederam boa parte da renda para eu conseguir terminar. Daí na minha cabeça eu pensei, eu tenho que começar a trabalhar para poder ajudar em casa. Exato. E aí assim, eu falei, a parte acadêmica depois eu faço, mestrado, doutorado. Mas me incomodava, eu falava assim, mas eu tenho que explicar, eu tenho que entregar a saúde mental de uma forma diferente para as pessoas, que elas entendam. Porque os congressos é um lugar bem legal, só que eu acho assim, segregam demais, o conhecimento fica ilhado em pessoas com grande condição financeira, boa parte delas que nem estão doentes, então até aquilo chegar em realmente quem sofre na demora ponta, demais. Né? Na prática, ali na ponta, mudar a vida da pessoa que está na ponta. Aí, na minha mente, eu sinto que foi uma revelação até de Deus, eu pensei, peraí, eu vou ser uma das vozes que responde aquelas pessoas que clamam em suas aflições mentais e não são consoladas. Assim como vocês dois são. Eu quero ser uma voz. Até com Deus, eu falei, Senhor, me faz conseguir atingir isso. Me faz instrumento, né? Exato, para ser usado para levar um consolo, um alento, um esclarecimento. E as coisas foram se desdobrando depois para isso. A pandemia deu um chacoalhão. E daí Verdade. E falei assim, agora vamos para a parte online. Até 2, 3 anos atrás eu nem tinha essas coisas de Instagram, sabe? Tudo foi precipitado, exato, né? Dentro desse movimento. E quando você começou, agora você é um psiquiatra, você passou por isso tudo. O que você diria hoje que tem de diferente na sua prática psiquiátrica? Em relação ao começo e agora? O começo e agora. Olha, quanto mais eu estudo, menos remédio eu dou. Isso aqui é a grande diferença. Isso é uma característica sua, assim, o menos é mais. Exato, é mais precisão. Você tem uma escuta boa, você tenta entender bem a história daquele paciente e tenta criar vários mecanismos e com isso também a medicação quando necessário. É bem isso, porque assim, qualquer guideline ou grande compêndio de psiquiatria, você vai ver lá que os transtornos psiquiátricos são multifatoriais. Sempre. Se tem várias causas, por que eu vou ficar só na questão biológica de um remédio? E são muito importantes, principalmente porque as pessoas demoram demais para procurar ajuda. Então já está num estado que houve uma alteração na bioquímica cerebral que às vezes a gente vai precisar de um instrutor chamado inibidor seletivo e tal, outras coisas para organizar pelo menos começar a dar possibilidade daquele paciente começar a se entender, né? Só que, lembra que eu falei que eu gostava muito de psicologia? Então, assim, paralelamente à medicina e à psiquiatria, sempre gostei de estudar a questão do comportamento humano,
questão da filosofia também, que ajuda demais, É essa parte existencial. Nos alimenta, né? Impossível a gente tirar, né? Então, assim, Alex, a hora que, não sou, tá? Mas a hora que alguém senta no mic, nossa, doutor, o senhor é psicólogo também? Não, só sou interessado em saber o que você sente. Eu sou um bom ouvinte, né? E isso faz total diferença. Que daí a pessoa tem mais adesão, entende, muda hábitos, rotina, e isso faz com que o processo de tratamento evolua muito mais rápido. Você está falando uma coisa tão bacana, assim, eu não sei porquê, né? Eu sou psiquiatra, Alex é psicólogo, e eu sempre achei fundamental que psiquiatra e psicólogo andassem de mãos juntas em função do paciente. E durante muito tempo, pelo menos eu sou dessa geração, parecia que tinha uma briga, né? Os psiquiatras eram a favor só das medicações e os psicólogos eram aqueles que eram totalmente contra as medicações, como se a gente esquece o paciente, né? E vamos fazer a nossa briga pessoal de egos. E é mais ou menos isso que acontece menos, mas... Um pouco menos, que hoje a gente consegue até falar isso, né? Era muito difícil falar isso há 20 anos atrás. Hoje a gente consegue trazer isso de uma forma mais tranquila, né? E eu não vejo diferença, não sei se por causa da nossa convivência, eu e a Ana, eu sempre tive na Ana uma referência. E também me observava como ela também observava o meu trabalho. E uma das coisas que eu vejo é porque a Ana, quando atendia, era 2 horas. E 2 horas de papo, de conversa, para ela entender realmente todo aquele mecanismo. E aí eu percebi assim, a única coisa que me difere da Ana é a medicação. Porque terapeuticamente ela faz um trabalho magnífico. Um histórico do paciente. Depois eu sigo ali com o paciente. Não, mas tem a técnica. Tem a técnica, né? Então eu acho que isso faz toda uma diferença quando o psiquiatra tem esse olhar terapêutico. Mas essa guerra, acho que em parte, essa guerra é desnecessária, né? Total. Que é uma luta. Quem que é melhor, psicologia ou psiquiatria? Acho que não existe isso. Eu não tenho prazer nenhum de que alguém sente extremamente doente na minha frente para eu ter que colocar uma medicação. Não tenho prazer. Gostaria que você nem precisasse. E já que tem que usar, vamos usar o mínimo. Só que existe, acho que culturalmente, está quebrando um pouco isso no Brasil, aquela coisa de valorizar demais o profissional médico e desmerecer os outros. Exatamente. Então, se eu tiver que pagar para o psicólogo, eu já pago para o médico. Gente, não substitui, sabe? Por mais que eu e você, na nossa prática, a gente se esforce, né? Para ter um acolhimento, um direcionamento na questão da psicoterapia, mas nunca vai chegar no nível que o Alex e os colegas deles semanalmente fazem. É uma construção, Exato. né? A gente ali é uma intervenção momentânea, em geral, de crise. Sim. Nós somos os bombeiros. O Alex e os outros psicólogos maravilhosos, eles estão ali reconstruindo. A gente apagou o fogo, mas tem que reconstruir toda a casa. Tem né? uma coisa nesse casamento, né, de ofício que a gente tem, uma das coisas que eu sempre admirei, que em certos momentos você entrar, o paciente está tão fragilizado, tão machucado, que você entrar diretamente com uma terapia e você não ter um suporte ali, né, de um psiquiatra, de uma pessoa, isso pode atrapalhar o processo. E a gente tem esse casamento assim muito perfeito, para saber o momento certo daquela terapia estar entrando. Saber o que também não é pra gente, né, Felipe? Eu já atendi pacientes que nitidamente não precisavam, era só uma terapia. Eu fazia todo aquele protocolo de impressão diagnóstica, possibilidades terapêuticas, e toda vez que eu fazia possibilidades terapêuticas, eu botava opção A, B e C. Sempre fiz isso. E muitas vezes a opção A, que sempre hierarquicamente era a que eu julgava ser melhor, mas eu explicava para o paciente, muitos eu falava, é terapia. Sua opção A, terapia. É a base de Às vezes você é meio frustrado, então a senhora não vai cuidar de mim? Não vai dar um cuidando, eu tô te direcionando. Né? Atividade física. Sim. Muitas vezes eu prescrevi atividade física. Que tipo de atividade física? Muitas vezes eu prescrevi mudança de alimentação. Muitas vezes. E eu dizia, isso é prescrição. Até talvez um outro motivo foi até algo relacionado a uma das minhas bandeiras na internet que eu defendo. Eu creio que boa parte, ou uma parte significativa, vamos dizer assim, dos psicólogos que ainda tem essa rixa com os psiquiatras, eles têm um certo motivo para ter essa rixa. Acho que sim. Porque tem uma galera da velha guarda da psiquiatria que pesa muito a mão no remédio. Sim. Que faz os psicólogos se sentirem nada. Exato. Infelizmente. Principalmente
tarjas pretas, né? Os benzodiazepínicos e por aí vai, que atrapalham o processo de catarse, de acesso do inconsciente, de geração de insights, de crítica. E até os sentimentos. Exato. Né? Você precisa ter a tristeza para trabalhar a tristeza. Exato, você não pode se anestesiar o tempo todo na vida. Né? Por isso que a gente tem uma geração que usa remédio para dormir, para acordar, e eles estão cada vez mais perdidos, o vácuo, né? Exato. Que vai montando. Minha bandeira é muito isso, como ter uma mente mais equilibrada, calma, com cada vez menos calmantes. E não tem como conseguir isso sem entrar na área do desenvolvimento humano, atividade física. Comecei a estudar a parte de medicina integrativa, que top isso, que né? É uma coisa linda, né? Muito que está vindo, e muitos médicos estão naquela postura, isso aí não serve. Julga o que não conhece. É fácil julgar o que não conhece. Sempre assim. Agora, você vai dar... Eu comecei a dar uma estudada, é muito bonito. Não quer dizer que é só aquilo. Quer dizer que é mais um recurso, né, que a gente tem. Não quer dizer, por exemplo, outro dia eu vi uma coisa até... Estava num salão, uma moça chegou para mim, eu vi um médico integrativo falar que autismo é por causa do glúten. Eu falei, olha, não é bem assim. Para ser autista, tem que ter genética. Tirar glúten faz bem para muita gente, para a maioria das pessoas. Vai melhorar um paciente com autismo? Muito provavelmente, como o excesso de açúcar refinado também vai melhorar. Muito como atividade física vai melhorar, mas não é causa de autismo. Então, assim, é claro que vão ter os radicalismos em todos os lugares, mas é um instrumento a se somar no nosso conhecimento muito valioso. Muito valioso. Ajuda. Você é esse cara que está chegando para desmistificar um pouco isso, trazer um pouquinho a informação da integrativa, batalhar essa questão da redução dos remédios. Qual foi o caso que você pegou de uso de remédio que te chamou mais atenção? Usei errado? Eu peguei uma vez um rapaz com toque grave com 48 comprimidos. Eu não estou falando hiperbolicamente, 48. E hoje é um paciente nosso que toma 2 comprimidos por dia e faz neuromodulação, faz o neurofeedback. E a pessoa mais querida, que ele não tocava na gente. Ele não tocava em maçaneta. Ele foi para consulta assim. Só tocava nos 48 comprimidos dele, mais nada. A mãe que botava. Olha isso. Quando eu olhei aquilo, eu falei, gente, era mais demais, ele não tinha vida. Teve um caso até recente, que não do ponto de vista de comprimidos, mas assim, a sensação que deu que o paciente, que quem cuidou do paciente, é que na realidade ele passou por várias pessoas, então parece que ele trazia uma herança de cada médico, a herança era um remédio. Ninguém revia, ia só colocando mais um e mantendo o outro. Exatamente. Então assim, a paciente ele estava usando, acho que 3 tipos de antidepressivo, seus horários, né, 2, 3 vezes por dia. Ele estava usando muito benzodiazepínico, sabe? Que é totalmente contraditório. Exato. O benzodiazepínico é depressor. Pois é. E tinha um antipsicótico. Assim, era uma bagunça. Era uma bagunça. E eu olhei aquilo, e até o pai antecedeu, e falou assim, olha, doutor, ele tem problema de adicção, de dependência. Eu falei, meu Deus, e der todo esse remédio para alguém que tem uma tendência em abusar de substâncias? Fui conversar com ele. Falei, doutor, mas todo mundo fala que ele é bipolar. Que ele tem transtorno bipolar. Falei, isso aí vamos ver se é mesmo ou não. Porque a hora que ele me falou isso, eu vi aquele monte de antidepressivo, eu falei assim, olha, sinceramente... Se ele é bipolar, já está em euforia delirante, com tanto... Não surtou até agora. Não pode ser. Tá estranho, não teve virada maníaca e tal. Aí quando ele entrou, coitadinho, ele tem um TDAH tão intenso que deixou ele vulnerável para dependência, que tem maior risco. Sim. E assim, extremamente... Saiu fora do padrão da família, julgado. Aí entrou na adicção. Só que quando ele tinha a mania, eu fui conversar com ele. Não era mania, ele tinha efeitos de alteração eufóricos relacionados à substância excesso que de ele substância. usava, a droga que ele usava. Aí, só que felizmente ele estava na minha frente bem. Aí eu fui ver TDAH muito intenso, principalmente só que assim, ele era intenso no subtipo hiperativo. Então ele teve certos avanços acadêmicos e nunca ninguém parou para prestar atenção
ele é inteligente, ele consegue, tá? Quem tem TDAH Isso é um mito. Pode ser, Achar que geralmente... todo TDAH é burro, Exato. Vai mal na escola. Eu fui bem razoável durante o curso. Aí quando eu falei aquilo, eu falei, deixa eu contar um negócio pra você. Esses remédios, tudo que você tem aí, provavelmente a gente vai tirar tudo, porque agora já vamos fazer isso. E daí, 10 dias depois, isso é gostoso tratar TH que funciona rápido, né? É verdade. O metabolismo dele também é acelerado para isso, para responder. Aí assim, doutor, eu tô bom, cara. Agora eu vou conseguir dar continuidade nos meus projetos, que ele era aquela pessoa inteligente para tudo, mas não concluía nada. Iniciava e parava, iniciava e parava. Entendeu? Agora tô focado e tal. Então foi um exemplo recente de alguém que usava aí mais de 10, 15 comprimidos, 48 não. 48. E era uma bagunça. E todos os colegas anteriores a mim, parece que eles foram pegando assim, transtorno bipolar, depressão, ansiedade. Não revê, né? Não revê o caso. É parte de uma verdade, que é uma mentira, e vai perpetuando aquilo, né? Até mesmo eu, assim, Alex, quando eu tô atendendo um paciente e não dá certo, às vezes eu falo assim, vamos fazer um seguinte? Você vai sair aqui da minha sala, pô, acho que eu sou doido nessa hora. Entra de novo. Você vai entrar de novo, vou te cumprimentar como se eu nunca tivesse te conhecido. Porque alguma coisa na história eu não perguntei e o nosso convívio está fazendo passar batido. Então vamos fingir que nós não nos conhecemos. Você me perdoa, eu vou ter que fazer uma consulta do zero com você. Certo, doutor? Certo, por favor, sai da minha sala. Perfeito. Aí volta e cumprimento. Vem uma coisa que ele deixou de falar ou você deixou de perguntar. Doutor, na verdade tem um negócio que eu nunca te contei. Então, assim, a história, o diagnóstico, a história de vida, ou o que anda fazendo de errado não conta. Muitas vezes. Muda tudo. Eu sempre disse para o Alex, o paciente mente. Não porque ele quer mentir. É porque ele simplesmente acha, mas eu não sabia que tinha que dizer isso. Isso eu não achava que tinha que dizer. Eu não achei que isso que fosse importante. Não é maldade. Então, se a gente não tiver aquela coisa de perguntando devagarzinho, focando muito, muito detalhe, se perde. Então, quem está fazendo tratamento, confie no seu terapeuta, confie no seu médico. Que muitas vezes não é o que entra pela sua boca, é o que sai dela. Isso alivia a alma, libera a tensão no corpo, na mente e por vezes cura. Você falou um negócio maravilhoso que eu acho que é Mateus, na Bíblia, que fala alguma coisa parecida, que o que entra na boca a gente sabe exatamente e sabe até por onde sai. Sim, Paulo em Romanos falava. O que sai, é Paulo? Isso, na carta de Romanos. O que sai, aí é outra história. Jesus falou isso também, Mateus. O que sai é o que realmente pode determinar muita coisa. Tem um versículo que diz assim, confesseis vossas causas uns aos outros para serem curados. Exatamente. Então, quem acha que psicoterapia não está na Bíblia, tá. Confessar minha situação pro Alex. Porque isso gera um movimento de caos para cosmo, né? De desordem para a ordem. Exatamente. E por vezes cura. E esse olhar, né? De não julgamento, né? A gente tem um discurso nosso que a gente fala, a gente nunca quis ser juiz. É verdade. Porque a gente não está aqui para julgar você. E isso já dá um relaxamento muito grande para esse paciente, né? E o nosso papel ali não é julgar nada, é acolher e trabalhar. O que vier, né? Tem até um ditado que fala, será que isso que eu faço está errado? A partir do momento que você não teve ressaca moral no dia seguinte, segue o seu caminho, sabe? Eu acho que a gente tem que ter um pouco disso. E quando a gente tem mais médicos como você, como Ana, e terapeutas que possam ajudar, é libertador. A gente vai tirando vários sintomas, né? Uma coisa que eu vi muito no teu canal, a questão dos efeitos negativos para o cérebro, né? O que é, e eu concordo totalmente, essa tendência que o cérebro tem de fixar sempre coisas ruins e muita dificuldade em fixar as coisas boas, ou trazer os hábitos bons. É o tratamento que vai, a vida que vai, ou ela vai para frente ou ela vai para trás e o cérebro, ele meio que ele é condicionado ao movimento que você dá. Meu nome significa treinador de cavalos, Felipe. Jura? Felipe, treinador de cavalos? Gente, eu ando de cavalo. Nunca soube disso. E você anda de cavalo? Bem pouco, mas assim... Mas treinador. Treinador. Uma vez eu tava lendo, é filosofia até, aquela metáfora da biga, conduzida por um cavalo branco e um preto que Platão usa. Que é mais ou menos
o nosso temperamento e o nosso caráter. Uhum. Que se eles não estiverem alinhados, a tua vida, ela desgoverna. Porque se você for escrava, sujeita totalmente ao seu temperamento, ele vai puxar para um lado, talvez teu caráter vai ser arrastado por ele, ou o oposto. Alguém que é muito moralizado, ele pode ser reprimido, em vez de conseguir achar um equilíbrio entre o jeito da pessoa e os valores que conduzem essa pessoa. Porque eu tinha visto assim, poxa vida, nosso nome tem muito sobrenome, mas o que tem a ver com o cavalo? O dia que eu vi isso, eu falei assim, então tá bom. Eu preciso aprender como treinar primeiro o meu temperamento e crescer no meu caráter de uma forma que não me reprima, não me constranja, não me afaste da minha identidade, para que eu avance e possa ajudar outras pessoas a fazer a mesma coisa. Então, muito no consultório é isso, ajudar a pessoa a entender o que é dela, o que colocaram nela e o que tira dela a visão clara da direção para a vida dela. E é o que muitas vezes faz a pessoa ficar presa num remédio. Porque vai. Letra V, A, I. É um acróstico. Letra V, A, I. Vai, tá. Vai. V, A, I. E vai para trás, vai para frente, sabe? Tá. Muitas pessoas são escravas da vontade. O primeiro V é vai. Vontade. Vontade. Tá. Eu não tenho vontade de ir no terapeuta, eu não tenho vontade de cuidar da minha saúde. Vai sem vontade. Eu não tenho vontade de fazer exercício físico, eu não tenho vontade disso. Então, muitas pessoas, elas têm esse comportamento imaturo, para não dizer infantil, mas acabei de dizer, né? Mas Não gosto, não quero. Eu não vou lá no médico, não, no terapeuta, como se isso fosse sinal de força, principalmente homens, né? Eu sou forte, eu vou negar e tal. Aí, na realidade, é um baita sinal de imprudência. Só que daí não é uma questão assim, vou ficar aqui. Quando você não vai para frente, inevitavelmente, você vai num sentido oposto e arrasta os seus para o buraco. Um homem ansioso, por exemplo, irritado, intempestivo, inseguro, explosivo, agressivo, não traz sensação de segurança, de proteção, de provisão, de direcionamento, de limites para sua família. Então ele meio que adoece todo mundo. A mãe também. Com certeza. Só que se o seu cérebro ele entrar no A, que quando você não tem vontade e não faz, começa a vir as compensações. O A da palavra vai é o A de alienação. Alienação é de você negar, fingir, distrair a dor que você sente. E muitas pessoas não tratam, elas se alienam na medicação. Então, por que o remédio faz tão mal? Porque ele está sendo usado para o fim errado. O problema não é os pães lã da vida. Tá? É como você usa isso. Então, muitas das pessoas elas acabam tomando cada vez mais medicação porque elas não têm vontade de achar a real causa, ficam escravos dessa vontade de mudar o jeito de viver. Eu nasci assim, eu cresci assim. Síndrome de Gabriela. Entendeu? Aí chega na frente de um médico, às vezes coagindo quase o profissional, me dá a receita do meu remédio. Exatamente. Preciso dessa receita. Aí você pega num sistema público, onde os coitados nossos colegas, né, Ana, tem que atender 50 consultas psiquiátricas na parte da manhã. Meu Deus do céu. Não existe. Eu demoro para fazer minhas consultas também. Aí pega alguém que eu quero, doutor, toma isso aqui, me dá 3 receitas e tal. Repete e vai. Vai embora. Passa 1, 2, 3, 4, 10 anos. Daqui a 3 meses volta de novo para pegar mais. Então, de um lado, nós temos pessoas que não querem enfrentar, não têm vontade de enfrentar para resolver os problemas, né, os traumas da vida, para ressignificar o passado, voltar para trás para conseguir ir para frente. É meio paradoxal, mas é assim, mas é gente. isso mesmo. Se a tua vida está travada, parada, é porque você parou em algum momento e só está fingindo que está indo para frente, mas não está. E se aliena no remédio. Então nós temos essa alienação e colegas que muitas vezes prescrevem aquilo, dão o ópio, no sentido assim, a anestesia que não tira a dor, só faz você só aumenta o vácuo, adormecer, aí vai virar nesse caos. E o I, intimidação. Vontade, alienação, intimidação. Porque eu tô falando isso aqui, tem gente que tá pensando assim, ó, vendo a gente, eu tenho medo de tirar meu remédio.
Não mexe nisso. Mexe em qualquer coisa. Eu tinha paciente que falava isso, mexe em qualquer coisa. Fuçar no meu passado, Alex, vem com essas perguntinhas, como é que eu sou. Já sofri um monte, eu não vou mexer com isso aí, não. Mexe aí, não. Tá. Tem que deixar ele ali na bolsa, eu tenho certeza que ele tá ali. O medo, ele é terrível. A gente até pode sentir medo, mas não pode se deixar ser governado por esse medo. Porque o medo castra o seu desenvolvimento, ele impede que você avance obstáculos e desafios. É verdade. Então, a pessoa intimidada é aquela que valoriza demais a doença, valoriza demais um sofrimento, como se fosse terrível tirar um remédio, e fácil continuar vivendo do jeito que está vivendo. Então, elas voltam por essa zona, preferem, por causa da intimidação, ficar nessa zona. Deixa do jeito que está mesmo. Querendo ou não, uma zona conhecida, né? É uma Exato. zona de conforto, ainda que errada, é conhecida. Eu não tô... Alex, eu melhorei uns 50%. Mexe, não. Tem medo assim. de chacoalhar para chegar no 100%, só que você que está 50%, você vai voltar, você vai retroceder.